É interessante como a vida deslocou-me da posição de mensageiro da redenção para de homem comum aflito. Ali, no carro, enquanto dirijo, mesmo quando estou cansado e com o estômago dolorido pelo excesso de remédios para o sangue, penso que, felizmente, liberei-me dos delírios religiosos, delírios encantatórios que haviam vestido minha morfia insana com uma forma superdeterminada. É sentado no táxi que me lembro do anarca, do libertário e do utópico que dizia ser o mundo uma prisão. Eu me lembro dele agora como se lembrasse de um garoto tolo e enganado. Nessas horas, gosto de acelerar o carro e seguir adiante com o rosto cheio de vergonha. Bem-vindo ao Arte um Contexto, recebendo hoje o escritor e filósofo Juliano Garcia Peçanha. Nessa temporada do Arte um Contexto, a gente tem a participação de uma plateia que, antes da entrevista com o escritor, participa de um encontro literário que a gente discute a obra do autor que será entrevistado. Esses encontros literários são patrocinados pela Caixa Cultural e pelo Governo Federal, e se você quiser participar desse encontro literário depois da gravação da entrevista com os nossos convidados, é só escrever para arte1@band.com.br. Vai ser um prazer ter você aqui participando do Arte um Contexto. E hoje, depois de agradecer aqui a plateia presente, eu queria fazer a primeira pergunta ao Juliano. Juliano, você tem livros que incluem ensaios, narrativas, textos que você chama de poemas e que são poemas em prosa, poesia em prosa, mas tem uma coisa que chama atenção: você jamais fala, ou jamais você cria um texto de ficção no sentido estrito do termo, né? Com personagens, enredos, né? Como é que é a sua relação, sendo um escritor, com a ficcionalidade da literatura? Por que você sempre fala de questões que são, que pressupõem-se que sejam questões muito arraigadas, pessoais suas? Eu acho que eu comecei na literatura, essa coisa, lendo diários, principalmente diários do Kafka. E como eu achava que eu tinha uma questão muito grave, né? Eu, de cara, sim, por fato de ler diário, já saía do como ser, né? O como ser da ficcionalidade para essa questão mais autobiográfica, né? Testemunhal, porque eu estava lendo autores dessa linhagem, entende? Que não tem nada a ver com autoficção, que é um jogo, né? A autoficção, que está muito em voga hoje em dia, parece mais um jogo, né? Um jogo de esconde-esconde, né? Entre o autor que apresenta ou oculta os seus traços biográficos. Não tem jogo na sua literatura, não tem jogo ficcional, né? Você fala a partir de experiências que fica claramente patente para o leitor que aquilo são experiências vividas, né? E, ao mesmo tempo, tem um efeito literário, tem um caráter literário pela linguagem, já que é uma linguagem que tem uma elaboração subjetiva muito forte, né? Hoje até não sei se esgotei esse programa aí dessa escrita, dessa linhagem, né, autobiográfica ou testemunhal, digamos, né? Mas era isso mesmo, não tinha essa ideia de jogo. De jogo literário. Era mais sair do como ser, né? Aí lia muito diários de Kafka e de Gombrowicz, né? Então tinha um programa mais realmente de autoexplicitação mesmo, de uma questão, né? Tentar descobrir que eu era, quem que eu era. Então acho que essa era uma aposta mais nesse sentido de uma investigação. O que deflagrou a sua escrita? Já se falou assim, eu estava mal, tinha uma sensação de que tinha alguma coisa... Eu acho que era esses diários que eu lia, né? E aquela questão que a gente, às vezes, conversa quando se encontra, né? De uma... que eu comentei com eles en passant lá em cima, uma problematicidade, assim, de não saber bem se eu era um si mesmo, né? Era tão... Explica isso melhor, Acho que tão fusional, tão ameboide, assim. Se eu estava aqui, virava uma coisa, ali virava outra, né? Então ficava tão em questão e tão angustiado, né? Que, em geral, o ser humano tem um mínimo de consistência, assim. Ele consegue
falar, né, ficar mais calmo, relaxado, não fico o tempo todo assim numa situação de questão muito grande, né? Eu era assim, então eu queria entender o que era isso. Bom, você escreveu 3 livros que são Sabedoria do Nunca, Ignorância do Sempre, Certeza do Agora, compõe uma espécie de trilogia que depois se desdobra no Instabilidade Perpétua, mas esses 3, sobretudo, eles têm a mesma estrutura, com textos de diferentes gêneros, mas falam sempre, giram em torno do mesmo ponto o tempo todo. Eu acho que isso é uma característica da sua literatura, pelo menos até um determinado momento. Você lê literatura que tem ficcionalidade, mas você não incorpora. É como se tivesse uma interdição para você. É como se fosse um tabu. E a gente sente isso, uma espécie de dever de falar de uma escrita de si mesmo. É isso? É uma espécie de imperativo que você se autoimpôs? Eu acho que era uma escrita de investigação de si, né? Quando falta o si. Essa é a explicação desses primeiros livros, né? É uma literatura que você se dobra sobre si para tentar se examinar, mas ao se dobrar aí, você encontra uma espécie de nada, né? Então, é sobre um sujeito que abortou, que é mais vazio do que o comum das pessoas, né? Então, basicamente era isso. E aí, em escritas... E aí eu tento entender de onde veio isso, que é isso, tento transformar isso numa coisa bacana, tá entendendo? Num certo momento, tento transformar isso numa aristocracia do negativo, né? Como se quem tivesse morto tivesse mais vivo do que quem está vivo normalmente. Você está se referindo aos escritores do negativo, da recusa, enfim. Eu me via, então, eu me amigava dessa linhagem. Tá, perfeito. A gente tem uma pergunta que fala um pouco dessa linhagem. Você poderia fazer a sua questão? A gente percebe, né, nos seus textos, uma certa angústia, uma certa obscuridade que faz a gente pensar muito. E isso é um pouco de uma essência que a gente tinha lá na segunda fase do romantismo brasileiro, no romantismo alemão. E eu queria saber se você traz um pouco dessa referência nos seus textos. Eu gostava dessas coisas profundas, digamos, no colégio, né? Inclusive, sabe que eu fui estudar Direito por causa do Álvares de Azevedo. E o professor falou que ele tinha... que eles bebiam em cemitério, faziam reuniões e tomavam vinho na caveira para conversar sobre a morte, o amor, né? Eu era menino nos anos 70 e eu fiquei tocado com essa imagem, né? E eu tinha sempre esse desejo aí de tocar em alguma coisa, né? de chegar em alguma dimensão que não era puramente a dimensão banal, né? Cotidiana, né? Hoje eu até busco a dimensão banal cotidiana. Mas aí, então tinha isso nos meus começos. Você tem emendando uma pergunta na pergunta da Aline, você cita num dos seus textos dos primeiros livros uma frase que é de um romântico alemão, que é assim, o que desaloja é o mais hospitaleiro. Dá uma noção de que você procura uma espécie de negativo, habitar um lugar estranho. A negatividade pura. E isso tem a ver, está em sintonia com esses autores, né? Eu acho que eu nasci já no negativo, né? E essa coisa de estar sempre numa espécie de enigma no colégio, uma coisa enigmática me atravessando sempre, né? E depois eu tentei, com a literatura, transvalorar isso. Ao invés de ver isso como um problema psicológico ou uma questão de loucura, né? É como se aquilo desaloja, você tenta fazer uma inversão de sinal, né? Aquilo que desaloja, em vez de ser uma coisa ruim, que você quer buscar o hospitaleiro, buscar um reconhecimento, você inverte o sinal e radicaliza, né? Então, é como se o sem lugar, o desalojado, fosse mais hospitaleiro do que ter um nome, uma profissão, alguma coisa onde você se reconhece, entendeu? Então isso é uma operação que chamam em filosofia de transvaloração, né? Você tenta fazer o errado virar certo, o menos virar mais. Um filósofo que se tornou conhecido por isso é o Nietzsche, né?
A gente tem mais uma pergunta sobre isso, sobre essa escrita do negativo que marcou a sua obra. Uma pergunta também da plateia. Eu queria saber se você conseguiu encontrar esse contorno e preencher esse vazio por meio da literatura, se amainou sua angústia, né? Se você conseguiu expurgar. Então, eu acho que não propriamente com a literatura, né? Mas você vai vivendo, o tempo vai passando, né? Você vai incorporando, que eu chamo, vai ganhando corpo, vai se reconhecendo em algumas coisas, adquirindo alguma força em alguma coisa, né? Vai caindo mais no mundo real, assim, do dia a dia, né? No mundo partilhado, aí você vai conseguindo nisso se colocar. Então, isso que, na verdade, vai te transformando em alguém do mundo, né? Então, eu acho que eu fui caindo na direção do mundo, né? Então, esses grandes vazios, esses grandes buracos foram se remendando, vão preenchendo, vai fazendo aquela tipo de cicatriz, né? A pele vai ficando mais grossa ali, né? Então, esse ser só do buraco, que está o tempo todo assim, naquele êxtase de uma pergunta, sendo olhado por tudo, né? Num temor, assim, num tremor, ele vai ficando mais calmo e vai, vamos dizer, nascendo um sujeitinho, digamos, né? Que eu sou capaz de olhar para vocês, não ficar só sendo olhado e apavorado, né? Então isso é uma alquimia que é difícil de explicitar, mas não é só... Escrever um livro não resolve isso. E entra vários A inserção aspectos. que você teve no mundo literário, pegando a pergunta dela por um viés talvez mais mundano, você acabou tendo uma inserção no mundo literário Culpa que sua. te tornou... Não é culpa minha. Você foi convidado para Flip 2 vezes e tal. Isso te deu vamos dizer, um pouco mais de consistência emocional, subjetiva? Estava no seu, vamos dizer, caminho Fica do ambíguo. ultrapassamento Eu dessa acho fase? que fica... o reconhecimento literário no Brasil permanece uma zona ambígua, quase simulacro. Porque não tem uma efetividade mesmo de um campo grande de leitores e de acontecimentos que vão, então, nutrir a escrita, entende? De textos que dialogam com aquilo. Então, a sensação de solidão e de que você está só ou trabalhando no vazio, ela segue. Eu acho que há pouca vida intelectual no Brasil, assim, fora da corporação acadêmica. Então você faz o livro, ele é como fosse o voo da galinha, né? No lançamento, você acha que a galinha vai voar, ela não surge assim uma disposição crítica para dialogar e para aquilo. Então você fica um pouco no vazio ainda. Entendeu? Perfeito. Então, tanto que eu, por exemplo, fui me profissionalizar em filosofia. Eu tirei doutorado em filosofia recentemente, porque eu via que a literatura no Brasil não chega, mesmo que você vá na Flip, não dá para você adquirir um cotidiano em cima da literatura, entendeu? A gente vai fazer um breve intervalo e volta daqui a pouquinho com Arte em um Contexto, entrevistando o Juliano Garcia Peçanha. Até já. O Arte em um Contexto está de volta, recebendo hoje o escritor Juliano Garcia Peçanha. Escritor e filósofo que explicou aqui para a nossa plateia presente hoje na entrevista que para sair do campo literário, das limitações, enveredou pela filosofia. E isso foi uma atividade que você tem levado e que está muito presente na sua obra literária. Mas isso não te impede, Juliano, que dentro desta negatividade que caracteriza a sua obra, você tenha feito um livro de epigramas recheados de cicuta, uma parceria com o Evandro Afonso Ferreira, que aliás já esteve aqui no Arte em um Contexto, que é um livro de epigramas em pergunta e resposta, né? Como é que nasceu esse projeto? Qual é a característica dele? Porque tem um caráter meio irônico, de humor, né? Umas tiradas, né? Esse aí é o que o Evandro
meu amigo, né? A gente às vezes almoçava junto e ele gosta muito de humor, né? E aí, aquele humor concentrado, né? E aí ele percebeu que eu também tinha um pouco de humor, né? Sugeriu fazer um livro a 4 mãos. E aí a gente almoçava junto e ia recolhendo os achados aí. Aí saiu isso aí, em 2, 3 meses. É uma São brincadeira. sempre assim, pergunta e resposta. É. E a sociedade alternativa? Dura até o dentista. Então, quer dizer, alguém fez a pergunta e outro fez a resposta. Você é responsável pela pergunta, pela resposta, ou vocês se alternavam? Alguns surgiam juntos, alguns ele fazia em casa e a gente... eu não considero assim, é uma brincadeira, né? Mas muitos foram de 4 mãos, outros ele fazia alguns, eu outros, e a gente reunia, né? Tem alguns que são felizes, nem todos, quer dizer, que são bons, né? Felizes no sentido da qualidade. Que são legais. Tem aqui que é a sua cara. Doença mental, a pergunta. Intoxicação por desajuste de dádivas. O que seria isso? A loucura é quando você tem um desajuste muito grande de dádiva. Vamos supor que eu sou sua mamãe, você não gosta de morango, você quer abacaxi. Eu só dou morango, então você vai... Você praticamente enlouquece, só toca a música que você não pode ter pelo seu corpo, né? Você vai ficando cada vez mais assim, assustado e sem lugar, né? Então a loucura é uma intoxicação por desajuste de dádiva. Mais ou menos é isso. Né? Você entende? O leite materno, quando a criança incorpora o leite materno, é como se ela estivesse criando aquilo, né? O cuspir o leite, quando você vomita o leite materno, que você não passa para o mundo e fica nesse lugar da negatividade. O Arthur dizia isso. Agora, isso é uma coisa que você também encontra na psicanálise e eu senti, assim, na evolução dos seus livros, que você foi progressivamente incorporando mais psicanalistas, especialmente o Winnicott, né? As suas leituras e a produção dos seus textos, né? Tanto que isso aparece de maneira muito clara no seu livro mais recente, Recusa do Não Lugar. E a gente tem uma pergunta na plateia sobre esse novo lançamento, esse livro que é o último que você publicou. E queria saber sobre a Recusa do Não Lugar. Seria uma superação das angústias dos outros livros, um amadurecimento maior na sua leitura, no seu retrato? Eu acho que é isso mesmo. Que era aquela história do negativo, né? O buraco negativo, esse fora, né? Ao invés de você hiperinvestir isso filosoficamente, né? Como alguém então que está fora do mundo, não se identifica com o mundo tal como ele é, com o mundo técnico, né? O mundo capitalista da mercadoria, né? Você acaba ficando numa posição assim de alguém que vai redimir a humanidade, ou que porta uma notícia melhor do que essa, do que efetivamente é, né? Então eu acho que eu tentei nesse livro destruir essa posição, né? Que foi a que você tinha sustentado nos livros anteriores, né? Eu acho que no primeiro livro o negativo ficava assim, nos outros livros, lendo muito esses autores como Heidegger e tal, você acabei assim, então, fazendo essa operação do menos virar mais, né? Do negativo, ao invés de ser visto como uma coisa que é ligada ao desencontro humano, né? Que você não ficou assim sem ninguém te olhar, te ver, então você ficou meio sem lugar, transformava isso filosoficamente em alguém que estava melhor do que o mundo tal como ele é, né? E isso acho que eu fiz isso, eu tentei destruir isso nesse livro aí, Recusa do Não Lugar. Acho que a gente tem uma outra pergunta que tem a ver com esse tema também. Eu gostaria de saber se, por acaso, a inspiração do senhor ter escrito esses tipos de obras se deu o fato de algum tipo de trauma ou alguma experiência negativa que o senhor teve quando mais jovem? E nesse último livro até explicito bastante o trauma, sabe, a relação com
com a minha mãe, essas coisas estão bem claras aí, aquela que o Manuel perguntou, a loucura é um desajuste de dádiva, né? Então você só cria um lugar para si, de algum modo, se você pode pegar algo do mundo que faça algum sentido, né? Se tudo fica estranho, sabe, o insondável vira um companheiro, assim, você não consegue mais, o mundo fica impenetrável para você, né? Eu passei mais de 20, 30 anos assim, então tudo era enigmático, né? É só no momento que você pode abocanhar alguma coisa, e tomar aquilo como seu, que você consegue criar corpo, como eu falei, né? Então, para mim demorou para isso se dar um pouquinho, sabe? Então eu fui me criando muito com esses autores, com essas leituras. Kafka, né? Sempre escrevi meio tentando mamar nos filósofos para ganhar corpo, né? Então, agora, você se forma sempre a partir de coisas que você encontra no mundo. Não tem como você se gerar a partir de si, porque você é do zero, porque você pega a partir do que você encontra. Um livro que eu te dou, uma coisa, né? E quando tem um mínimo de hospitalidade, você tenta se plantar ali, entendeu? É um processo de canibalização amorosa. Isso que é ganhar o eu, né? Mas isso envolve sempre o mundo, as coisas que estão no mundo, entendeu? Então tem o trauma, que é esse negócio de ter ficado sem o eu, tem a ver com o traumático, de eu não ter podido colocar nada para dentro, entendeu? E depois você vai, agora que eu já estou mais velho, sinto um pouco de lugar assim, as coisas que eu acho que eu plantei em mim são praticamente coisas filosófico-literárias. Então esse último livro eu tento comer, canibalizar o Nietzsche, devorar o Sloterdijk. Tentei fazer isso. É um autor que você passou a ler também, que representa um pouco essa virada, essa outra relação com o mundo, né? Essa virada desse filósofo, eu acho que é a virada da filosofia contemporânea. Eu acho que, sabe, cada vez mais o mundo, como essa grande, como ele chama, tecnosfera, né? É alguma coisa inultrapassável. Então, as posições críticas anteriores do século XX têm que ser todas repensadas. Sabe essa coisa de que vai ter uma espécie de outro? Uhum. Escuta, mas você vai falar que nem o Fernando Henrique, esqueçam o que eu escrevi? ou para chegar no Recusa no Lugar tem que passar pelos outros livros que você escreveu também? Essa pergunta é muito boa, né? No meu caso, foi acontecendo esse desejo de integração, né? E de aceitação do mundo, né? Uhum. Então... Mas por quê? O que diferencia a sua aceitação de uma aceitação alienada, vamos dizer assim? Eu simplesmente aceito as coisas tal como são, então eu vou para praça de alimentação do shopping center e eu vou assistir um filme blockbuster no cinema. Como distinguir uma aceitação de outra? Não é talvez passando pela experiência da recusa? Eu nunca tinha pensado. Não, porque senão uma aquiescência do mundo, uma aceitação do mundo, você aceita o mundo, a vida como ela é, né? E você aceita ela com todo o pacote que ela implica, com todas as... Não significa dizer que o mundo... vulgaridades, ignomínias, etc. Não significa dizer que o mundo está justo, né? Ou que estamos no melhor dos mundos. Mas muda a perspectiva do que é a luta nesse mundo. Ela perde uma dimensão, entendeu? Messiânica, utópica, para ser uma luta mais imanente ao próprio mundo. Mais real, mais pé no chão, mais concreta. Eu acho. E a filosofia, então, perde esse caráter, sabe, religioso, libertário, para você trabalhar mais mesmo dentro do possível, né? Eu vejo assim, em termos... Mas talvez eu tenha levado mais tempo para virar o que um jovem comum hoje já é, né? Que sabe que o mundo é o horizonte das possibilidades, das realizações dele está no mundo, né? Enquanto que eu fiquei anos imaginando... Mas essa imaginação rendeu livros pelo menos importantes e perturbadores, como são... essa trilogia aqui que foi reunida depois em Testemunho Transciente, né? Junto com Estabilidade Perpétua.
Obrigado, Juliano. Obrigado a vocês pela presença aqui no programa. Se você quiser participar das oficinas literárias e das entrevistas realizadas no Arte 1 Contexto, é só escrever para arte1@band.com.br e eu espero você na próxima edição do Arte 1 Contexto. Até lá. Mas é móvel, né?